Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero pedir já, que você possa aí estar se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Vamos fazer a palavra de Deus conhecida. O evangelho de hoje, que nós acabamos de ler, é um outro texto, um outro trecho da oração sacerdotal de Cristo. E hoje, de maneira muito especial, Jesus hoje está pedindo pela unidade. Não está só pedindo pela unidade nossa com Ele, mas Ele está pedindo a unidade de modo geral. E eu gostaria de começar a nossa meditação de hoje com uma frase um axioma, poderia dizer assim, de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas acidentais, a liberdade. E em tudo, a caridade. Aqui está uma grande regra de discernimento para cada um de nós. Guardem bem isso. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas acidentais, a liberdade. E em tudo, a caridade. Por que isso é importante para nós? Veja, isso aqui é muito importante para nós porque Jesus aqui está pedindo a unidade. E são tantos os pecados, esse é um pecado, sempre um pecado contra a fé, os pecados que derrubam a unidade são os pecados contra a fé. Por exemplo, nós tivemos aí dentro da igreja o grande primeiro racha da igreja, nós poderíamos dizer assim. Não quero entrar aqui no mérito, mas foi por questão puramente de poder, para ver quem é que manda mais. Mas o primeiro racha da igreja aconteceu em 1054, com o cisma do Oriente com o Ocidente, que são os nossos irmãos ortodoxos, católicos ortodoxos. Então houve um cisma em 1054 e ali a igreja do Oriente, ela simplesmente se separou da igreja do Ocidente. Esse foi o primeiro, inclusive Papa João Paulo II, ele tinha um sonho de que a igreja respirasse de novo com os dois pulmões. Depois nós tivemos aí, em 1517, por aí, o seu Martinho Lutero com a Reforma Protestante. Aí nós temos aí mais um grande racha na igreja. Eu estou falando das coisas principais, porque nesse meio tempo aí também nós poderíamos colocar aí um pouco antes aí, nós poderíamos ainda colocar os anglicanos também, Mas eu estou falando assim bem solteado mesmo. Não estou seguindo uma cronologia. Fique sabendo disso aí, você que está me ouvindo aí. Eu estou falando dos grandes, Seu Martinho Lutero com a Reforma Protestante, que simplesmente rompeu com a igreja, Rompeu com a igreja, colocou as suas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha,
né? E claro, ele estava sendo uma bucha de canhão na mão dos barões feudais ali da época, dos senhores, né? Porque eles queriam muito isso, porque no final das contas tem muito pano para essa manga aí, mas tudo se resume a poder, né? E o Martinho Lutero, como já era uma pessoa que já tinha dificuldades na sua fé, já tinha uma fé pueril, né? Ele não conseguia compreender, ele não conseguia dar conta de ser santo, porque também ninguém ensinou ele como ser santo. Aconteceu a Reforma Protestante, e só para dizer que hoje nós temos aqui no Brasil, só no Brasil, mais de 5.000 denominações cristãs diferentes. Mais um racha, né? E tantos outros rachas que nós temos nos próprios irmãos protestantes, porque nem eles têm uma fé confessional de unidade. Cada igreja é de um jeito, cada igreja professa de um jeito, eles não têm uma unidade de doutrina. Mas a beleza, Jesus ele está pedindo para nós a beleza da unidade. Então, pecados como cisma, que é separação, heresia, apostasia, nós precisamos rechaçar da nossa vida, porque tudo isso, de alguma maneira, fere a unidade da igreja. Um dos atributos da igreja de Jesus Cristo é ser una. A igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Mas essa unidade, os documentos da igreja nos ensinam também que essa unidade ela também é uma unicidade. Além de ser una, ela é única. Ela é esposa de Cristo. Ela foi fundada por Jesus Cristo. E tudo aquilo que fere a unidade da igreja, fere o coração de Cristo. Vamos lembrar que Jesus ele quis a igreja. Ele fundou a igreja em Mateus 16,16. Ele colocou os alicerces. Tu és Pedro, e sobre ti eu vou edificar a sua igreja. Um pouco mais para frente, Jesus já aparece ressuscitado a Pedro, e Jesus faz uma espécie de investidura em Pedro. Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? 3 vezes. Ora, isso marca um rito antigo de delegação de poder, de investidura de poder. Ou seja, Jesus está ali ainda solidificando a sua igreja. E no evento de Pentecostes, o que acontece? A igreja de fato dá a sua cara ao mundo. A igreja se dá a conhecer. A igreja se mostra. Ela recebe do seu esposo, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ela recebe toda a força de evangelização. Então por que essa frase que nós começamos a nossa meditação de Santo Agostinho ela é importante? Bom, ela é importante porque tudo aquilo que é essencial precisa de unidade. Dou o exemplo, por exemplo, os dogmas. Todos os dogmas, e nós temos muitos dogmas, nós temos dogma sobre Nossa Senhora, dogma sobre os anjos, dogma sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o céu, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a comunhão dos santos, sobre a ressurreição da carne. A Igreja Católica ela é essencialmente dogmática. Essencialmente dogmática. Ora, os dogmas para nós são verdades de fé. Então, de maneira que, se nós nos apartamos de algum dos dogmas da igreja, nós estamos incorrendo em heresia. Né? E esse é um pecado contra a fé. Mas de maneira que esse pecado também, ele rompe com a unidade, porque ele nos aparta do todo da verdade de Cristo. E nós precisamos rechaçar tudo isso. Então, nas coisas essenciais, nas coisas que são essenciais, nos dogmas, a unidade. Nas coisas acidentais, a liberdade. Dou o exemplo. As revelações privadas. Aparição de Nossa Senhora, isso, aquilo, outro, etc e tal. Beleza. Nós não somos obrigados a acreditar nisso. Embora algumas seriam um desperdício da nossa parte não acreditar. Mas naquilo que é acidental, a liberdade. Você pode acreditar, você pode não acreditar. Se a igreja não se manifestou, não se pronunciou, você é livre. E Santo Agostinho diz, em tudo, seja no essencial, no acidental, no casual, em tudo, a caridade, que é a rainha das virtudes, é a rainha da perfeição. É o dom que nós precisamos. São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, eu vou mostrar para vocês um caminho excelente.
Ah, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! São Paulo está dizendo, eu vou mostrar para vocês um caminho maravilhoso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, é amor. Caridade é amor. Né? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, eu não seria nada. É isso que Santo Agostinho está dizendo. Em tudo há caridade. Meu irmão, minha irmã, fuja de tudo aquilo que quebra com a unidade da igreja e tudo aquilo que quebra da unidade de você com o seu Deus. Rechace tudo. Porque essas são coisas essenciais. E em coisas essenciais, nós mantemos a unidade. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que eles sejam um, como eu sou contigo, Pai, um. E, sendo um, o mundo vai reconhecer que nós somos de Deus. Talvez ainda muitas pessoas não se converteram. Porque eles não olham ainda para a gente e não vê uma unidade perfeita. Nós cristãos, estou dizendo a igreja, né? A igreja é una, mas nós ainda somos muito divididos. Né? Nós não temos ainda... As pessoas não olham para a gente e dizem assim, olha como eles se amam. Está faltando isso em nós. Vamos voltar à caridade, vamos voltar ao amor, porque Santo Agostinho diz, em tudo a caridade. Deus abençoe sua vida grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.